comecei no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas em 1997, pouco depois de começar a atuar no magistério na UFRJ. Eu comecei na especialização em literatura infantil e juvenil, a convite das professoras Lucy Ruas e Rosa Gens, e defendi o doutorado em 2001 e, em seguida, a partir de 2002, passei a atuar também no stricto sensu, no mestrado e no doutorado. As minhas pesquisas e as minhas orientações se vinculam à linha de pesquisa língua e ensino, principalmente, mas dependendo da temática, do objetivo específico de cada pesquisa, eu também trabalho com a linha de língua e discurso. Eu lidero o grupo de pesquisa em linguística de texto, GPLINT, e faço parte também do CEAD Rio, coordenado pela colega Lucilena Martins Gouveia, e faço parte do GT Linguística de Texto e Análise da Conversação da UNPOL. A minha pesquisa atual se intitula Referenciação, Concepções Teóricas e Aplicações Pedagógicas. O objetivo principal é articular as pesquisas em referenciação a gêneros textuais variados, colaborando para o estado da arte, da teoria e discutindo possíveis aplicações para o ensino também, tanto no nível fundamental quanto médio, educação de jovens e adultos e nível superior. Eu tenho enfatizado principalmente, atualmente, com os meus orientandos, o desenvolvimento de modelo de análise das cadeias referenciais, que abarque todos os processos referenciais nos gêneros textuais que estiverem sendo analisados, porque geralmente as pesquisas em referenciação enfatizam apenas algum aspecto, alguma estratégia. Nós estamos tentando pensar num modelo de análise mais amplo. Desde 2002, eu já ministrei mais de 15 cursos na pós-graduação, mestrado e doutorado, versando a respeito de questões teóricas de linguística de texto, principalmente referenciação, gêneros textuais e argumentação também. Em alguns momentos, tecendo uma interface com outras linhas teóricas, como análise do discurso, análise crítica do discurso, semiótica, e, eventualmente, articulando a aspectos didáticos. As pesquisas que eu oriento e que eu desenvolvo também vão nessa linha, como eu falei, da referenciação e dos gêneros textuais, fazendo uma abordagem bastante variada, por vezes percebendo de que maneira as estratégias de referenciação colaboram para construir um humor, ou para marcar aspectos ideológicos, como homofobia, machismo. Então, nós temos atuado em linhas diferentes, em frentes diferentes, dependendo do gênero textual que está sendo analisado. As pesquisas que eu tenho orientado abordam aspectos bastante variados, como eu disse, a respeito de referenciação em gêneros textuais. Eu vou citar algumas dessas pesquisas a título de exemplo. Então, por exemplo, a pesquisa de doutorado da Cristiana Leal, que analisou estratégias de referenciação usadas por alunos surdos em textos escritos. A pesquisa da Silvia Jussara do Nascimento, que analisou de que maneira os gêneros textuais são abordados nas provas de linguagens do Enem, durante 4, 5 anos de aplicação da prova. Articulação da referenciação com gêneros textuais variados, como fábula, notícia esportiva, pregação religiosa, tirinhas, crônicas. Então, dá para ver que são domínios discursivos, ou campos de atuação bastante variados, da mídia, do âmbito pessoal, do âmbito religioso. Ultimamente, também eu tenho orientado algumas alunas, algumas mestrandas e doutorandas que têm analisado textos articulados a crimes de feminicídio, então, analisando relatos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, ou analisando depoimentos, tanto de vítimas quanto de testemunhas, para verificar de que maneira o agressor é apresentado nesses textos. E eu acho que vale a pena destacar, dentre essas pesquisas, a tese do Matheus Odorizzi, que em 2016 representou a nossa pós-graduação no prêmio CAPES de teses, uma pesquisa sobre referenciação e homofobia em pregações religiosas. E também a pesquisa do Denis Castanheira, que defendeu há pouco tempo o doutorado, co-orientado pela nossa colega de linguística, Maria Maura Cesário,
que ele teceu uma articulação entre linguística de texto e funcionalismo, analisando entrevistas impressas e articulando a referenciação às perspectivas de construção desse gênero textual nessas duas linhas teóricas, funcionalismo e linguística de texto. Tem mais de 40 artigos publicados em periódicos e em livros, eu divulgo todos eles no meu site, leonorwerneck.wixsite.com/leonor. Todo o meu material está disponibilizado lá. Eu tenho obras publicadas no Brasil, algumas na França, em Portugal também. E dentre os capítulos de livros, né, porque são várias as revistas, vários os periódicos que têm artigos meus publicados. Mas dentre os livros, eu gostaria de destacar alguns. O primeiro deles é o artigo que eu escrevi com o professor Luiz Carlos Travalha, Sandoval Gomes Santos, Cristina Tafarello e Maria Francisca Santos, que está nesse livro, Linguística de Texto e Análise da Conversação, que foi um livro comemorativo dos 25 anos do GT da Ampol, de Linguística de Texto e Análise da Conversação. E esse livro foi lançado, inclusive, num evento em Recife, em homenagem ao nosso querido e saudoso Marcuschi. As nossas obras, inclusive, costumam homenagear muito Marcuschi e Engelhardt Koch. Também tem um artigo meu publicado nesse livro, Langage et Dynamique du Sens, que é um livro publicado na França. Foi um artigo decorrente de uma apresentação que eu fiz em 2013 num congresso em Montpellier, e aí eu fui convidada a transformar a apresentação num artigo. Também nesse livro Linguística Textual e Ensino, eu escrevi com dois colegas, um da Unifesp e outro da Federal do Piauí, um artigo sobre gêneros textuais e hipertexto e ensino. É um artigo também do GT da Ampol. Tem textos publicados de vários colegas do Brasil inteiro. E tem dois materiais que eu também gostaria de destacar. Um deles é o artigo sobre correção e avaliação de textos, publicado nesse livro Ensino de Produção Textual. Eu escrevi esse artigo com a Cláudia de Souza Teixeira, que é egressa da nossa pós-graduação, é uma colega do IFRJ, nós publicamos muito juntas, e esse artigo tem sido usado como material de referência, não apenas em concursos públicos, mas também em escolas, como material para servir de proposta de grade de correção de redação nas escolas públicas e particulares. O livro Análise e Produção de Textos, que eu escrevi também com a Cláudia de Souza Teixeira, egressa do nosso programa de pós, que é colega do IFRJ, e Rosa Kubarich, que é professora do CAP, da UERJ, e esse livro é bibliografia básica do Prof. Letras, do mestrado profissional em letras e de vários concursos públicos. Então, é um resultado de anos de pesquisa voltados para o ensino e para reflexões sobre texto e discurso na sala de aula. Então, destacaria esses livros, mas há várias revistas também, vários artigos em revistas, inclusive um número da revista de Adorim, que eu organizei com a Filomena Varejão e a Regina Gomes, nossas colegas de programa, né, da UFRJ, e vai ter o número da revista Signo, que eu organizei com a Cristiane Lebler, colega da Federal de Santa Catarina, e Isabel Seara, colega da Universidade Aberta de Portugal, que é um número especial da revista Signo sobre ensino de língua portuguesa e língua estrangeira no momento de pandemia. Tenho muito orgulho de dizer que eu já orientei mais de 30 mestrandos e doutorandos nesses quase 20 anos, e mais de 40 alunos de iniciação científica e extensão. Muitos desses alunos de graduação se tornaram meus orientandos de mestrado e doutorado, ou fizeram pós-graduação em outras universidades. Vários deles foram aprovados em concursos públicos, inclusive o primeiro lugar no Colégio Pedro II é de uma orientanda minha, egressa do programa. Aprovados também no Colégio de Aplicação da UERJ, no IFRJ, em universidades, e outros que também atuam em escolas particulares, inclusive em cargos de coordenação geral de língua portuguesa. Também tenho divulgado muito o trabalho dos meus orientandos, escrevendo junto com eles. Eu acho muito importante divulgar o trabalho dos orientandos, às vezes eles ficam tímidos. Então, eu escrevo junto com eles e estimulo que eles
se organiza em duplas e trios para publicar também, divulgar as pesquisas. E, mais recentemente, supervisionei 2 estágios de pós-doutorado de um colega da Federal de Sergipe, campus Itabaiana, José Ricardo de Carvalho, que fez uma pesquisa muito interessante sobre referenciação e criação de suspense em contos de terror. Nós temos trabalhado muito em conjunto e ele faz parte do GPLint, do grupo que eu coordeno. E a Cristiane Lebler, que é a colega da Federal de Santa Catarina, que está concluindo o estágio de pós-doutorado e propôs uma análise comparativa dos conteúdos programáticos das escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro e de Santa Catarina em relação à análise linguística e ao trabalho com o texto, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, esse trabalho de supervisão de pós-doutorado também tem rendido muitos frutos, e tanto a Cristiane quanto o José Ricardo também fazem parte do grupo de pesquisa. Os planos futuros em termos de pesquisa, além de enfatizar com os meus orientandos o desenvolvimento dessa metodologia de análise das estratégias de referenciação, tomando por base, de fato, as cadeias referenciais, além disso, eu tenho investido bastante na divulgação dos trabalhos dos alunos pelo GPLint. Então, eu estou com um grupo bastante animado de orientandos. Nós criamos um site do GPLint, que é gplint.wixsite.com/gplint. Nós também criamos uma conta no Instagram, gplint.frj, e tanto no site quanto no Instagram nós temos divulgado as pesquisas dos egressos, estamos organizando ciclos de debates com colegas de diversas instituições. Nós já tivemos outros colegas de instituições variadas participando desses ciclos de debates, colegas da Universidade do Porto, UniOeste, UF, INES, FAETEC, UERJ, Unifesp, o IFRJ, e nós temos pensado também em articular o trabalho da pós-graduação dos meus orientandos com os graduandos que eu oriento, junto com a colega Alessandra Fontes, da Faculdade de Educação, no ramo do PIBID, para poder cada vez articular mais o trabalho da graduação com a pós-graduação. Quanto às parcerias com colegas de outras instituições, da própria UFRJ e inclusive do exterior, desde 2011 eu tenho feito parcerias com colegas da pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, por meio do projeto LingNet Letras 2.0, elaborando material online, aprendendo a trabalhar com ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, Edmodo e, mais recentemente, o Google Classroom. Também tenho, por meio desse meu orientando, Denis Castanheira, tenho feito um trabalho de parceria com a colega Maria Maura Cesário, da Programa de Pós-Graduação em Linguística. Recentemente, eu fiz o meu segundo estágio de pós-doutorado com a colega Isabel Roboredo Seara, da Universidade Aberta de Portugal, e eu tive a oportunidade de aprender a desenvolver cursos online. Nós criamos 2 edições do curso online Referenciação, Abordagem Textual Discursiva e Aplicações Pedagógicas, é um MOOC, né, um curso online gratuito, que contou com cerca de 800 inscritos, bateu o recorde na Universidade Aberta e contou com colegas do mundo inteiro, né, colegas de países da África, colegas dos Estados Unidos, Portugal, Brasil, enfim. Então, eu tenho feito essa articulação com colegas da UFRJ e colegas de outras universidades. Aqui do Brasil, eu tenho trabalhado e publicado em conjunto com colegas de diversas universidades. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Sergipe, PUC de São Paulo, Federal do Piauí, Unifesp, Federal do Ceará, IFRJ, além dos colegas da Universidade Aberta e da Universidade Nova de Lisboa. E desde 2013, quando eu fui ao evento na França, eu fiz contato com um colega da Itália, o Filippo Pecorari, da Universidade de Bolonha, com quem eu tenho trocado informações informalmente. Não chega a ser uma parceria institucional oficial, mas nós temos trocado muitos materiais, tem sido um contato muito interessante.
E eu acredito que essa parceria do nosso programa de pós-graduação com colegas de outras instituições é extremamente benéfica, tanto para docentes quanto para discentes, que é uma oportunidade de aprender junto, trocar informações, trocar bibliografia, atualizar referências, né? Perceber também novas maneiras de analisar os dados, novas metodologias. No caso das pesquisas que eu oriento e do grupo de pesquisa que eu coordeno, ampliar essas parcerias é uma das minhas metas, e nós temos feito isso com muita frequência, principalmente nos últimos 5 anos, e tomara que nós possamos cada vez mais estabelecer esses convênios e essas parcerias com colegas do Brasil e do exterior. Todo mundo só tem a ganhar.